Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Boa madrugada também, né? Tem gente que prefere ou só tem a madrugada para trabalhar, enfim, independente do horário, nós estaremos juntos para uma sequência de aulas sobre direito administrativo. Eu sou a Suzele Veloso, e aí as nossas aulas elas serão todas voltadas para uma banca, né? Que é uma banca bem específica, que é a FCC, e nosso trabalho foi todo em cima das provas, do entendimento doutrinário, da forma. Isso vê que é engraçado, é a mesma matéria, mas a gente sabe que a depender das bancas, a gente vai mudar totalmente a forma de trabalhar. A FCC é uma banca bem, né, detalhista em alguns pontos e há alguns assuntos que, por exemplo, a FCC dá uma ênfase gigante. Você vai notar que outras bancas não dão tanta ênfase assim, então a gente vai fazer um trabalho bem bacana, totalmente direcionado para esta banca e com todos os pegas e as malícias de prova que a gente encontra aí no amplo da FCC, tá bom? E aí, enfim, para você, nosso simpático aluno do Estúdio Aulas, nós iremos trabalhar de uma forma bem direcionada, tá? E aí nós temos uma disciplina que, diga-se de passagem, a meu ver, é o melhor ramo do direito que a gente tem para estudar, que é o direito administrativo, porém não é tão assim, né, querido por todos os alunos. No geral, os alunos gostam muito do direito constitucional, mas sentem uma certa dificuldade no âmbito do direito administrativo. Nosso trabalho aqui é torná-lo um pouco mais agradável dentro daquilo que é cobrado em prova. Então vamos entrar na nossa matéria, deixar de conversa, de blá blá blá. Vamos lá. Seguinte. Quando a gente fala em direito administrativo, a gente está falando de um ramo do direito público, e aí depois a gente vai entrar em todos esses detalhes, o que é um direito público. Esse conceito que eu vou te dar agora, na verdade, é apenas uma introdução para depois a gente chegar aos conceitos doutrinários, ok? Mas é um ramo do direito público, é um ramo do direito que disciplina uma função exercida pelo Estado, que é a função administrativa. Então vamos chegar à seguinte conclusão. Você, muito em breve, vai ingressar nos quadros da administração pública, certo? Vai ser um servidor público ou empregado público ou uma outra espécie de agente público, mais ou menos nesse sentido. Basicamente, entre servidor e empregado, às vezes um temporário, mas enfim, vai ter um vínculo com a administração pública. Então, a ideia é que antes de você entrar na administração pública, você já tenha uma noção de quais são as regras que regem esta administração pública. É meio estranho você falar eu estou tomando posse, eu vou entrar em exercício, eu vou começar a trabalhar, sem ter a mínima noção de administração pública, dos princípios da administração pública, dos poderes da administração pública, dos atos praticados pela administração pública, ou também chamados de atos administrativos. Então é meio estranho aquela pessoa que quer ingressar nos quadros da administração, então não tem nem noção do que é a administração pública. Então, o motivo pelo qual, basicamente, 100% dos concursos cobrarem direito administrativo é porque muito em breve essa pessoa que está tentando entrar, que está estudando, vai exercer uma função administrativa, vai estar dentro da administração pública, o mínimo que ela tem que saber é como é que funciona essa administração e quais são as suas regras, ok? Então nós iremos trabalhar em cima disso. Coloque sempre isso na cabeça. Eu, agente público, estarei exercendo função administrativa, então eu preciso ter a noção do que é a administração pública e tudo ligado a ela, atos, poderes, princípios, agentes públicos, responsabilidade da administração, enfim, tudo direitinho, tá? Agora, ó, vamos dar uma olhada na nossa tela, vamos ali para a nossa tela. E aí, ó, vou fazer o seguinte, por enquanto, vamos trabalhar com a nossa telinha branquinha, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou montar um esqueminha aqui em cima, vamos botar aqui, ó, direito administrativo, ok? E aí vamos fazer o seguinte, vamos colocar assim, ó, disposições iniciais sobre vamos apagar isso aqui. Disposições iniciais. Beleza? Disposições iniciais, joia. E quando a gente fala em disposições iniciais, o primeiro passo é a gente ter em mente qual é o conceito dentro do âmbito administrativo do que seria um Estado. Estado no sentido de país. Estado, o Estado brasileiro, o Estado norte-americano, o Estado francês. E todo Estado é conceituado como sendo uma sociedade organizada. Então vamos colocar aqui um conceito pequenininho, porém completo. Estado é sociedade organizada, política e
juridicamente. Você vai ver esse conceito muito lá espalhado dentro do direito administrativo. Estado é sociedade organizada de forma política e jurídica. Dá uma olhada aqui em mim, ó. Vamos já entrar sem muita dó, né, do nosso conteúdo. Para eu chegar ao conceito de direito administrativo, para eu falar das fontes do administrativo, para eu falar das regras da administração pública, eu preciso ter a noção inicial do que é um Estado. Estado no sentido de país. O Estado brasileiro, o Estado francês e todo o Estado é conceituado como sendo uma sociedade organizada. A função do Estado é organizar a vida em sociedade, ok? Eu e você, a gente não... ninguém... É impossível fazer alguma coisa sem que o Estado defina se pode ou se não pode fazer. Visualize, eu quero que você literalmente dê uma viajada aí junto comigo, que dentro da nossa casa, na rua, nas escolas, não tem como a gente fazer algo se não for através do disciplinamento estatal. O Estado organiza a vida em sociedade, a função do Estado é organizar a vida em sociedade. Então, por exemplo, a gente está se deslocando para algum lugar dentro do nosso veículo, coloque o cinto. A gente vai lá e coloca o cinto. Ande a 60, velocidade máxima da via, ou ande a 90, não ande nessa faixa porque ela é exclusiva do ônibus, não estacione aqui porque a vaga é deficiente. Tudo isso é Estado. A função do Estado é organizar a vida em sociedade. Visualize que se, por exemplo, eu for abrir um estabelecimento, uma loja, uma lanchonete, enfim, para que eu possa colocar o meu estabelecimento para funcionar, eu preciso do Estado avaliar isso. Eu preciso que o Estado me dê uma autorização para que eu possa colocar a minha loja para funcionar. E a gente sabe que isso se dá através de um alvará de funcionamento. Para eu construir a minha casa, eu vou montar uma mansão, uma casa grande, não sei quantos andares para cima, para baixo, e a gente sabe que literalmente o Estado vai interferir nesse meu desejo de construir uma casa, definindo os parâmetros dessa construção através da concessão de um alvará de construção. Então visualize que a gente não faz nada sem que o Estado defina se pode ou se não pode fazer. Aí eu entro no meu carro, a primeira coisa que eu faço é acender o farol, porque o Estado determina que os veículos devem andar com farol aceso, nas rodovias, enfim. Então você vê que a gente está meio que, eu vou dizer assim, meio que acuado com essa função do Estado. Você não pode fazer aquilo que bem entende. Até porque, se cada um fizesse o que bem entende, seria impossível viver em sociedade. Tá, professora, de vez em quando eu vejo um cara que está andando na faixa exclusiva do ônibus, ou está estacionando na vaga deficiente, ou está funcionando, abrir uma loja lá sem alvará. Ah, tem, claro que tem. Para variar, sempre tem aqueles que descumprem as regras estatais, aqueles que não ligam muito ou que por algumas situações transitórias deixam de cumprir as regras. O que de antemão eu já digo aqui, não precisa muito a gente falar, óbvio que é errado. Porém, todavia, entretanto, o Estado, e essas pessoas meio que sem querer, elas têm noção disso, que está na faixa do ônibus e que aí querem voltar rapidamente e às vezes até cortam um veículo para poder entrar na faixa, que é aquela vaga do deficiente, vai abrir uma loja e fica ali, ó, morrendo de medo, ó, da administração, da fiscalização bater e pegar o estabelecimento aberto, ó, o cara que dirige, por exemplo, sem o documento, o licenciamento do veículo, sem seu CNH, você vê que interessante, e isso é direito administrativo. E eu preciso que você não decore, eu não quero que você fique decorando conceito, eu preciso que você entenda o direito administrativo, que você conheça ele de verdade. E aí eu preciso que você dê uma análise. Realmente, a gente não faz, ou a gente faz algumas coisas, mas basicamente o Estado está sempre ali presente. Essa é a função do Estado, organizar a vida em sociedade. Cabe ao Estado a organização da sociedade, a função do Estado é organizar, e essa organização deve se dar de duas formas. Volta lá na nossa tela, vamos lá no nosso material, ó, dá uma olhadinha lá, que nós destacamos que o Estado, ele é uma sociedade organizada de forma política e de forma jurídica. Política e juridicamente. Opa, professora, e esse termo aí, o juridiquês danado aí, eu não sou formada em direito, eu não sou da área do direito, e aí aparece esse trem aí político, jurídico, não sei o que lá, e eu fico perdidão quando isso aparece. Calma, calma. Toda vez que você encontrar numa prova de direito a palavra político, político é sinônimo de poder. Então deve ser por isso que todo mundo quer entrar na política, exatamente, quem entra depois não quer sair, ou seja, querem exercer uma parcela do poder. Político é sinônimo de poder. Toda vez que você encontrar numa prova de direito administrativo a palavra política, substitua por poder, que você tem
literalmente mais da metade do caminho já percorrido para acertar a questão. Então, todo Estado é uma sociedade organizada onde alguém exerce o poder. Esta organização do Estado, ela deve se dar de forma política, ou seja, vai ter alguém com poder para exercer, para literalmente organizar a sociedade. Dá uma olhadinha aqui em mim rapidinho, tá? Tá aí, né? Não precisa decorar. Visualize que a gente até sabe que está andando a 70, 80 numa via que é 60 e que não pode. E que se eventualmente a gente continuar andando, pode ser que o Estado, através de um radar eletrônico, ele venha me multar. Olha o Estado agindo com poder para organizar a vida em sociedade. Visualize que sem poder é impossível, porque as pessoas tendem a literalmente não cumprirem as normas que o Estado nos impõe. Então a ideia é que a organização da sociedade, que é feita pelo Estado, é feita baseado num poder. Se eu funcionar sem alvará a minha loja, o Estado vai vir interditar essa loja. Se eu dirigir sem o licenciamento, na primeira blitz o meu carro vai para o depósito. Se eu andar na faixa exclusiva do ônibus ou se eu estacionar na vaga do deficiente, o Estado vai aplicar uma multa. Então visualize que toda vez que o Estado ele precisa organizar a sociedade, ele age com poder. Mas tem um detalhe importante, ó. Volta rapidinho lá na tela, rapidinho lá, ó. O que é o detalhe importante? Que esse poder que o Estado exerce aqui, que a gente destacou, ele deve ser exercido de forma jurídica. Opa! E jurídico é sinônimo de lei. Mesma coisa, encontrou não sei o que lá, político-jurídico. Juridicamente, jurídico é sinônimo de lei. Pode ver que a gente fala no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, num conjunto de normas brasileiras. Juridicamente é sinônimo de lei, jurídico é sinônimo de lei. Então, se a gente juntar tudo, a gente vai ter o conceito de Estado sem decorar nada. Vamos juntos, ó. Todo Estado, aqui o Estado, é uma sociedade organizada, onde alguém exerce o poder, mas exerce com base no que está previsto em lei. Olha aqui para mim, vamos conversar aqui sério, sem decorar, ok? A função do Estado é organizar a vida em sociedade. Estado é sociedade organizada política e juridicamente. Político vem de poder, jurídico vem de lei. Então, todo Estado é uma sociedade organizada em que alguém exerce o poder sobre essa sociedade para organizar, mas, ó, de acordo com o que está previsto em lei. Ah, por que eu tenho que colocar o cinto de segurança? Porque está previsto em lei. Por que eu tenho que construir com alvará funcionar? Porque está previsto em lei. Então, a função do Estado é organizar a vida em sociedade. Para isso, ele age com poder, mas com base no que está previsto em lei. Todo mundo aqui já ouviu falar de uma coisa assim, ó. É porque nós estamos diante de um Estado democrático de direito. Estado, já sabe, sociedade organizada. Democrático, porque lembra que o Estado, para organizar a sociedade, ele age com poder, e democrático porque é a população que escolhe as pessoas que irão exercer o poder, não é verdade? Não é a gente, através do voto, de forma democrática, que escolhe quem está lá exercendo o poder? De direito, Estado democrático de direito. Direito é o mesmo que norma, é o mesmo que lei. Então você fala, Suzeli, você é formado em quê? Eu sou formado em direito, sou graduado em direito, bacharel em direito. Ou seja, isso significa que eu passei algum tempo da minha vida, né, lá na faculdade, estudando lei, direito, normas, direito previdenciário, direito civil, direito constitucional, direito penal, direito internacional, lei, ok? Então, quando eu falo Estado democrático de direito, e eu vou chamar a atenção para você, né, e eu peço encarecidamente, não decora não, é libertador quando você literalmente conhece um conteúdo, quando você literalmente pode vir de frente para trás, de trás para frente, do jeito que o examinador colocar, eu acabo acertando a questão, porque eu não decorei conceitos, eu conheci os conceitos, e aí na hora da prova, independente da situação, nível médio, nível superior, prova para juiz, para delegado, para promotor, se você tiver o conhecimento e não decoreba, do jeito que vier a gente acerta, combinado? Então todo Estado é uma sociedade organizada, política e juridicamente. Político vem de poder, jurídico vem de lei. Quando eu falo de Estado democrático de direito, eu estou falando de uma sociedade organizada, que é o Estado democrático, porque esse Estado exerce um poder sobre a sociedade, mas as pessoas que exercem um poder foram escolhidas de forma democrática. E de direito, que é um Estado baseado em leis, combinado? Então, o primeiro conceito é o conceito de Estado, e aí eu acho que ele ficou bacana. Todo Estado é uma sociedade organizada, onde alguém exerce poder, mas exerce com base na lei. Combinado, pessoal? Vamos voltar lá na nossa tela. Vamos trabalhar mais um pouquinho. Então tá.
1.1, conceito de Estado está ok. Agora, ó, vamos fazer o seguinte, vamos, opa, volta aqui, vamos, vamos botar aqui, né? Nós já definimos 1.1, que era o conceito de Estado, beleza, conceito de Estado, e a gente viu que Estado é sociedade organizada político-juridicamente. Vamos para 1.2, elementos de um Estado. Então, conceitos do Estado, elementos do Estado. Todo Estado, necessariamente, tem 3 elementos originários e indissociáveis na sua formação. Todo Estado tem povo, todo Estado tem um território, vamos botar aqui pequenininho, e todo Estado tem um governo, e esse governo é considerado como soberano. Tá? Apertadinho, apertadinho, mas acho que saiu. Então, vimos o conceito de Estado, sociedade organizada político-juridicamente, elementos do Estado, povo, território, um governo soberano. Pessoal, ó, todo Estado tem que ter povo, território, um governo soberano. Se a gente fosse fazer aqui uma observação importante, a gente diria assim, ó, que esses elementos do Estado são originários e indissociáveis. Ei, professora, estranho aí. Essas palavras esquisitas aparecem em prova, mas é lógico, são elementos originários e indissociáveis do Estado, povo, território, um governo soberano. Olha aqui para mim um tiquinho, olha aqui um tiquinho, vamos, né, cruzar os nossos olhares. Ó, para um Estado, um país, falar logo, né, de uma forma mais clara, para um país ser reconhecido como tal, como país, é necessário que esse país tenha povo, um território, e um governo que é dotado de soberania, tá bom? Um detalhe aqui importantezinho, é que esses 3 elementos que compõem o conceito de Estado, são 3 elementos da doutrina do direito administrativo, tá, pessoal? Às vezes você estuda direito constitucional e lá com base no constitucional, e aí para quem já conhece, por exemplo, constitucional, nota, nossa, mas esse conteúdo é igual ao constitucional. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem conceitos de Estado, de elementos do Estado, mas num foco mais da doutrina administrativa. E ela muda um pouquinho da doutrina constitucional. Então, por exemplo, para quem já conhece constitucional, sabe que é normal o doutrinador constitucionalista ele falar de 4 elementos do Estado, e aqui só tem 3. Então, carinho, cuidado, antes de você falar, nossa, mas eu estou estranhando, eu vim com outro professor que era diferente. Na verdade, os conceitos dados, muitas das vezes que a gente vê diferente, com 4 elementos, não com 3, são conceitos do direito constitucional, nas questões de direito administrativo, ok? É assim que se cobra. Vamos falar que são 3 elementos, povo, território e governo soberano, combinado? Então, cuidado, porque se você está na prova de direito constitucional, obviamente, vai se utilizar uma doutrina constitucionalista. Se você não é uma prova de administrativo, por mais que o conteúdo basicamente seja o mesmo, é visto doutrinariamente de uma forma diferente, combinado? Então, 3 elementos que formam Estado, povo, território e um governo soberano. Eu sempre chamo a atenção para isso. Quando eu fui fazer vestibular aí para minha faculdade de Direito, ei, professora, não, tem muito tempo, tá, pessoal? Tem absolutamente muito tempo. E aí, mas eu também não vou falar o tempo, senão você vai ter uma noção mais ou menos, né, da minha idade, deixa isso quieto, que é meio complicado. E aí, estudando lá pro vestibular, e aí eu, muito nova ainda, então assim, eu muita coisa não tinha maturidade ainda para entender, e eu não entendia por que que havia um conflito que não acabava nunca, numa tal de Palestina, esse povo brigava, esse povo se matava, e era uma confusão, e eu não tinha muita noção disso. Né? Mas aí, para passar no vestibular, eu li lá, dei umas decoradas lá nos assuntos, outras eu fui entendendo, outros que eu não entendia, eu decorava mesmo, e aí deu certo, tá? Mas aí anos depois, já na faculdade de Direito, é que eu vim entender por que que a Palestina vivia num conflito lá tão cruel, né? Tão desumano, uma guerra, né? tão difícil. Era pelo fato de que a Palestina queria o reconhecimento como Estado, e não conseguia esse reconhecimento, e o fato dela não conseguir o reconhecimento era porque faltava um dos 3 elementos. Então, quando a gente escreve que é originário e indissociável, o que se quer dizer é que sem esses 3, não se reconhece no plano internacional que aquele, né, ali é um Estado. Tá? Ah, professor, e esse reconhecimento como Estado é como? Como é que faz? Tá, mas... Porque assim, é muito abstrato, né? O direito, às vezes, ele é bem... Ah, tá, beleza, mas reconhece como? Na verdade, os países vão reconhecendo. Então, por exemplo, uma vez que a Palestina
tivesse os três elementos e a guerra, né, o conflito que existia lá, era porque a Palestina queria o reconhecimento como Estado, mas faltava um dos três elementos. Ela tinha povo, ela tinha um governo, mas a Palestina não tinha um território, o território da Palestina. Então o conflito era no intuito de dominar um território e, enfim, conseguir o reconhecimento como Estado. Tem que ter os três elementos, senão não se reconhece como tal. E aí esse reconhecimento é feito no plano internacional de modo que, da seguinte forma, cada país se posiciona publicamente sobre o reconhecimento ou não. Então, por exemplo, a Palestina conseguindo dominar um território e obtendo os três elementos, aí seria uma situação obviamente conhecida de todo o mundo, e aí cada país iria reconhecendo, né, sim ou não ela como Estado. Aí o Brasil se manifestaria, reconheço a Palestina como Estado. Aí vem outro país e reconhece, outro país reconhece e passa a manter relações comerciais, civis, enfim, com aquele novo Estado. Então, sem esses três elementos realmente é impossível. E veja que nós definimos três elementos: povo, território e um governo, né, dotado de soberania, mas eu preciso que você tenha muita noção, porque nas provas cobra o que é povo, o que é território, o que é um governo, enfim, isso aí você vai ver muito nas provas de concurso público, tá? Vamos voltar lá na nossa tela para a gente fazer umas anotações? Então, ó, os três elementos, né? Tá aqui o povo, vamos botar aqui embaixo o território, porque eu preciso de espaço para escrever e ali tá muito apertadinho. E um governo, não é? Soberano, vou botar aqui embaixo, que aí eu consigo usar aqui o ladinho, né? Povo, território e um governo soberano. Tá. Desses três elementos, aquele que vai às vezes cair em prova e gerar mais confusão é o povo, primeiro. Por quê? E aí eu vou botar aqui embaixo assim, ó. Povo, ave, que V horroroso. Vou escrever de novo. Povo, que é diferente de população, que é diferente do conceito de cidadão. Meu Deus do céu! Eu vou ter que saber todo mundo? Oxe, claro! Lógico que vai ter que saber. Tem que saber, gente. E aí, ó, povo, população e cidadão. Dá uma olhada aqui pra mim, ó. E aí, assim, povo, população e cidadão. O meu estava fácil, né? Conceito de Estado, sociedade organizada, política e juridicamente, elementos do Estado, povo, território, governo soberano. Até aí estava uma beleza, até você entrar nos detalhes dos conceitos. Povo, população e cidadão, tá? São conceitos distintos. Na prova, o pega vai ser esse. O examinador vai colocar perguntando se povo e vai dar o conceito de população ou de cidadão. Então a gente vai ter que separar tudo, tá? Eu vou apenas comentar agora, né? Mas depois a gente vai fazer a anotação no nosso materialzinho de apoio, que é esse que estamos montando o esqueminha, tá bom? Então, ó, povo. Povo é o conjunto de nacionais de um estado. Povo são os nacionais. E quando eu falo de nacional, no caso do Brasil, brasileiros natos e naturalizados. Eles entram dentro do conceito de povo brasileiro. Então eu só posso chamar de povo os nacionais, brasileiros natos e naturalizados. Mas você tem que lembrar que aqui no Brasil você tem povo? Tem. Tem brasileiros natos e naturalizados? Tem. Mas você também tem pessoas aqui dentro que moram, que trabalham, que estudam, que passeiam, que não são nem natos e nem naturalizados. E aí você tem, por exemplo, bobo, mas pega aí um período de férias, pega aí carnaval, e aí vem um monte de estrangeiro para passear aqui no Brasil, para curtir o carnaval, e eles passam um determinado tempo aqui dentro. Ou então você tem pessoas que vêm trabalhar e que não se naturalizam brasileiros. São estrangeiros, mas que têm um visto de trabalho, um visto para estudo, um visto de permanência no Brasil, mas eles não se naturalizaram, não passaram pelo processo de naturalização. E aí? Esse pessoal, a gente vai denominar o quê? Se eu digo que povo são apenas os nacionais, natos e naturalizados, quem é estrangeiro entra em que conceito? Bingo! E aí a gente passa para o conceito de população, tá? Então, povo são os nacionais, população já é um conceito demográfico de quantidade de pessoas. Quem quer que se encontre dentro do território brasileiro faz parte da população. E aí não necessariamente vai ser povo. Então, por exemplo, o estrangeiro que vem trabalhar, que vem estudar, que vem passear, que vem, sei lá, fazer o que aqui dentro. Então, ele entra no Brasil, lembrando esse pessoal que a gente fala, óbvio, com visto, para entrar de forma bonita. Então, entrou no Brasil direitinho, mas ele não é naturalizado nada. Ele vem aqui, às vezes, é um exemplo bobo, atletas que vêm jogar nas Olimpíadas, como nós tivemos agora, recentemente, Rio, na Olimpíadas no Rio, Copa do Mundo, enfim. E aí vieram para o Brasil, permaneceram o período aqui,
aqui e quem quer que se encontre aqui entra do conceito de população. Aí, estrangeiro que vem passear no Brasil, estudar, trabalhar, é população, mas não entra no conceito de povo. Então, você não pode confundir e nem achar que tudo é uma coisa só, é tudo... Porque não é. Combinado, pessoal? Então, o estrangeiro que vem para o Brasil, ele é povo? Não. Mas ele faz parte da nossa população. E aí você vai notar que a população brasileira ela sofre uma alteração constante, a depender dos períodos do ano. Então, períodos de férias, carnaval, enfim, alta temporada, né, em praias, enfim. Você tem um ingresso de estrangeiros que realmente é considerável, é muito grande. Recentemente eu estive em Santa Catarina, em Florianópolis, e aí naquelas bandas mais para lá do sul, e a imensa quantidade de argentinos que você encontra ali nas praias, nos eventos. Você às vezes não vê nem brasileiro, você só vê todo mundo vindo da Argentina, do Uruguai, enfim. E aí você vê que a população de Florianópolis, Ave Maria, ela acaba aumentando consideravelmente, quase que dobrando, quando eu tenho a alta temporada, verão, final de ano, janeiro, e aí nós temos um aumento da população, passou janeiro, passou a alta temporada, aí desce, aí vem carnaval, aumenta de novo, aí desce, né, diminui a população, aí vem de novo férias, aí, enfim. Já o conceito de povo é um conceito mais, né, permanente, mais a quantidade é mais parado. Então, povo, população e cidadão, que é nosso último conceito. Cidadão a gente já conhece, né, por aí de outras matérias, de outros carnavais. Cidadão é quem detém direitos políticos, é o detentor de direitos políticos. E aí eu vou pedir de novo para você não decorar nada. Político é sinônimo de poder, que a gente já estudou. Então, direitos políticos é quem tem o direito de exercer o poder. Então, o cidadão é aquele que exerce o poder, que tem um direito de exercer o poder. E nós, eu e você, as pessoas no geral, elas exercem o poder de que forma? Votando. Ou, se for o caso, sendo votados, se assim o desejarem. Então, quando eu falo direitos políticos, engloba o direito de votar e ser votado, que é o direito de exercer o poder. No nosso caso, votar e ser votado. Então, o cidadão é quem detém direitos políticos. Cuidado, porque esses conceitos que eu passei para vocês, são conceitos, óbvios, jurídicos, técnicos, no âmbito do direito, que é diferente dos conceitos da vida em geral. Então, às vezes, quando eu estou conversando ou dando uma aula presencial, a gente a gente sente uma ruguinha aqui na testa do aluno. Oxe, cidadão é quem pode votar e ser votado. Então, isso significa, por exemplo, ó, por que a ruguinha acaba vindo para a testa? Porque, por exemplo, ó, vamos supor que eu esteja diante de um menino pequenininho, menino pequeno, 5 aninhos, o menino nasceu no Distrito Federal, por exemplo, pequenininho, mora lá com a mãe, bem bonitinho, bonitinho. E se eu perguntar para vocês, pessoal, esse menino pequeno, esse menino, ele é povo? Ele entra no conceito de povo? Aí você vai dizer que é. Ele não é nacional do Brasil, não é brasileiro inato? Então ele entra no conceito de povo. Ele faz parte da população brasileira, ele entra... Também mora aqui no Distrito Federal, então faz parte da população, beleza. Mas ele não é considerado como cidadão, não é verdade? Porque o menino pequeno, com 5 aninhos, ainda não tem direitos políticos, o direito de votar ou de ser votado. Então, ele é povo, ele é população, mas ele não é cidadão. Pronto. É aí que eu quero chegar na ruguinha na testa. E aí quando, oxente, o menino não é cidadão não, mas eu li em algum lugar que todo cidadão tem que ter acesso à saúde, à educação. Sim, mas quando a gente fala esse que todo cidadão tem acesso à educação, saúde, isso aí é um conceito genérico, geral, comum, normal, não é o conceito técnico de cidadão. Então esse menino pequeno, ele não é cidadão ainda. Ah, professor, então ele é o quê então se ele não é cidadão? Uai, menino pequeno, é um menino pequeno. Ele é povo, ele é a população e menino pequeno. Ele não entra no conceito de cidadão. Tá, mas quando é que ele vai passar a ser cidadão? Quando ele completar a idade em que é possível alistar-se como eleitor e alistar-se como eleitor. Qual é a idade? 16 anos? Já pode se alistar como eleitor? Pode. E aí visualize também, isso é um outro cuidado que a gente tem que ter. Ah, então a pessoa se torna cidadão quando completa 16? Não, povo bonito. Não basta completar 16, tem que tirar o título. O que te faz cidadão não é a idade. O que te faz cidadão é ser detentor de direitos políticos. E eu só consigo exercer o meu direito de votar se eu for alistada como eleitora. Quando eu tirar o meu título, então, na verdade, a característica, a capacidade de ser cidadão, a gente adquire após completar a idade 16
e desde que a gente esteja alistado como eleitor. Antes disso, a gente sabe que não pode, porque com menos de 16 não posso me alistar como eleitora, tirar o título, né? Falando logo de uma forma geral. Então, antes disso, não tem como. Mas não basta completar 16, tem que estar alistado como eleitor. Mesmo que o menino não, tá, o rapaz ou a moça, né, com 16 anos ou mais, mesmo que ele não vote, porque com 16 anos a gente pode tirar o voto, ou pode tirar o título, mas o voto é meramente facultativo, né, dos 16 aos 18. Mesmo que ele não vote. Então, mesmo que ele não exerça materialmente o direito de votar, tem o título ou não tem? Então já é considerado como um cidadão, tá? E aí vamos também ter um pouquinho de cuidado monstruoso. E aí, Suzeli, pô não, e o analfabeto, hein? E o analfabeto, o que tem? O analfabeto, pelo amor de Deus, o analfabeto, ele não pode votar? Pode, mas o analfabeto não pode se candidatar, não pode ser votado. Não é verdade? Nós já tivemos até alguns problemas, né? Alguns questionamentos na nossa política, em razão de alguns candidatos aí que havia uma certa dúvida se eles eram analfabetos ou não. Não sei se vocês vão lembrar, mas o ex-deputado Tiririca, ele teve esse problema no início do mandato dele, e no início do mandato não, antes dele assumir o mandato dele, porque questionou-se que ele era analfabeto ainda. E aí ele teve que provar, né, através de um teste, enfim, foi feita uma apuração, uma avaliação pelo nosso Legislativo Federal, para saber se ele não era analfabeto. Lembrando, pessoal, que basta não ser analfabeto. Se você consegue escrever alguma coisa, já não é analfabeto, já pode se candidatar, tá? E aí, como é que fica com o analfabeto? O analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser votado. E aí, nesse caso, ele é cidadão ou não é? Pergunto aí, é ou não é? Fala aí que daqui eu escuto. Pode falar aí, responder aí que eu estou escutando. É ou não é? E, pessoal, ó, é muito normal a gente querer falar que não, porque ele pode votar, mas não pode ser votado. Mas aí que tá, pessoal? Para nós aqui no âmbito do direito administrativo, a, a cidadania, a qualidade de cidadão, ela engloba o direito de votar e ou ser votado, combinado? E ou, então, votar e ser votado, ou votar ou ser votado. Então, eu não preciso ter os dois juntos, tá? Votar e ser votado, votar e ou ser votado. Então, se eventualmente o candidato, o analfabeto, tira o título de eleitor, a partir do momento que ele tira o título de eleitor, mesmo ele não podendo se candidatar, ele já é considerado cidadão. Combinado? Então, você vê, é muita coisa, né? É muita informação e vai falando e vai passando, mas eu preciso que você acompanhe direitinho, tá? E aí, qualquer coisa, você para, volta um pouquinho, vê o vídeo novamente e aí tira as dúvidas aí e tenta, né, acompanhar com carinho. Então, povo, população e cidadão. Povo são os nacionais, população quem quer que se encontre no território brasileiro e cidadão é quem pode votar e ou ser votado. Combinado? E aí, ó, carinho, a gente já tá fechando esse pontinho. Com relação ao menino pequeno, a gente deu o exemplo do menino pequeno, mora aqui no Distrito Federal, com a mãezinha dele, ele entra no conceito de povo, ele é população, mas ele não é cidadão, não é verdade? Supõe-se que a mãe, num exemplo maluco, eu não quero mais esse menino vai morar com seu pai. E vamos supor que o pai do menino mora lá nos Estados Unidos. Aí um exemplo doido. E aí botou esse menino no avião, pá, despachou para os Estados Unidos, o menino foi morar com o pai lá. Vamos supor que provavelmente esse menino vai ter dupla nacionalidade. Não importa, não importa. Ele foi morar lá com o pai. Ao ir morar lá com o pai dele, o menino pequeno, ele ainda entra no conceito de povo? Entra ou não entra? Entra, não entra? Ele deixou de ser brasileiro nato? Não, né? Então ele também ainda está no conceito de povo, mas ele já não entra mais no conceito de população, porque já não está em território nacional e já não era também cidadão. Combinado? Então ele é povo, mas já não é mais população e já não era mesmo cidadão. Estrangeiro que vem para o Brasil, vem para passar carnaval, férias, sei lá. Está aqui no Brasil, ele é povo? Não, né? Mas ele entra no conceito de população e ele não é cidadão. Então cuidado com os conceitos, separe tudo. O estrangeiro, ele não é povo, ele é população e não é cidadão. Combinado, pessoal? Vamos encerrar por aqui por enquanto, essa parte conceitual. Daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo aí dando sequência à nossa matéria, tá?